gente vai falar sobre o comer monótono, né? Eu relacionei no e-book como um comer consciente, porque no sentido de que você tem as pessoas com o comer monótono, elas não têm tanta influência da emoção nos alimentos, né? Então, por isso dito consciente, mas nem por isso é um comer saudável, tá? E é isso que eu quero exaltar aqui. Vamos para a definição do que é o comer monótono, né? Que está relacionado à monotonia. A definição é aquelas pessoas que possuem como prioridade comer sempre determinados grupos alimentares. E essa preferência se dá tanto por comodidade, né? É mais fácil, eu só como o que eu gosto, como também por alguma restrição relacionada ao glúten, relacionada à lactose, que tem sido cada vez mais frequente no nosso meio, no meu consultório, e eu acho que no mundo ao redor, né? Antigamente você não ouvia tantas pessoas falarem que na família ou assim, né, ou a própria pessoa tinha intolerância, e hoje é muito comum no seu grupo social várias pessoas, filho, esposo, né, amigos, terem algum tipo de intolerância, principalmente a intolerância à lactose. Eu acho que isso está relacionado também a esse excesso alimentar, principalmente de alimentos ultraprocessados, e está relacionado também à epigenética, né? Que eu já citei em outras aulas, que onde você tem uma modificação da tua célula, do teu gene, frente à exposição de radicais livres em excesso e estresse, e hiperestímulo e tudo mais. O que eu quero chamar a atenção aqui, que é frequente o comer monótono naquelas pessoas que fazem, por exemplo, dietas para hipertrofia muscular. E aí comem frango com batata doce o dia inteiro, o tempo todo, por um período de tempo, né, para fazer hipertrofia. Sim, isso também pode ser caracterizado como monotonia alimentar, tá? Como um comer monótono. Bom, quais são as causas? E aqui é muito interessante, que esse é um tipo de comer um pouco diferente dos outros, né? A gente não tem uma causa genética para isso. É claro que temos um temperamento que tem a tendência desse predomínio, que é o temperamento melancólico. Bom, a primeira das causas, eu vou citar aqui, é a falta de tempo. Então, nós vivemos num mundo onde a velocidade mental vem sendo induzida e controlada para funcionar completamente diferente da velocidade real. A gente tem se afastado muito da realidade, né? A gente funciona mais na velocidade daquilo que a gente está sendo induzido do que do movimento da vida em si. Então, por isso a gente vê tanta gente com ansiedade, tanta gente sofrendo outros transtornos em saúde mental, porque a gente está se afastando um pouco da realidade, do movimento, da velocidade normal e real das coisas. E isso faz o quê? Isso faz com que você nunca tenha tempo, né? Você não tem tempo para fazer, então você acaba tendo sempre aquelas coisas dentro de casa, você tem a praticidade, então você trabalha, faz isso, tá sempre correndo, né? Todo mundo, quando você, faz tempo que a gente não se vê, faz tempo que não sei o que, é uma correria, a gente mal dá para se falar, então nós temos a falta de tempo, a gente tem a vida que tem que ser mais prática possível, e isso também está relacionado à falta de criatividade. Então a gente sabe que essa correria a gente não tem tempo para ser criativo e para pensar no alimento que a gente vai programar da nossa casa, para colocar na mesa para o nosso esposo, para nossa família, para os nossos filhos. E essa velocidade que eu insisto tanto em falar aqui, que a gente precisa achar um caminho de funcionar novamente dentro da realidade do nosso dia, essa velocidade tem atrapalhado muito a nossa memória, né? E aí, às vezes a pessoa chega e fala, doutora, eu não lembro de nada, eu acho que eu tô com um problema de memória, e às vezes só por conta disso, né? Só por conta dessa vida hiperestimulada que a gente tá tendo e que a gente se permite ter, né? Que a gente vai sendo induzido, as coisas vão acontecendo e a gente nem sabe como que aconteceu, né? O dia passou e você nem sabe como que ele passou direito. Prejudica a nossa memória, que é o nosso passado, prejudica a nossa atenção, que é o nosso presente, e prejudica a nossa imaginação, né, que mexe com a criatividade aqui, tá? Relacionado a esse tipo de comer. Aquela velha ideia, né, de nutricionista
que você com certeza já escutou: quanto mais colorido, melhor. Isso de fato é válido, tá? É muito válido, eu vou explicar por quê. Existe, quanto mais a gente tem variedade de alimentos, mais o nosso corpo está sendo nutrido com vitaminas e nutrientes diferentes, né? Existe uma possibilidade do nosso corpo se nutrir de uma maneira mais saudável e funcionar. Eu falo muito isso no consultório para os meus pacientes, que às vezes o nosso corpo não funciona tão bem. Ah, doutora, por que meu metabolismo é tão baixo? Porque a gente não dá nutrientes diversificados, a gente não muda a maneira desse metabolismo funcionar adequadamente também, né? Se a gente conseguir diminuir a inflamação e melhorar e nutrir esse corpo da melhor forma, ele vai funcionar melhor, né? Então a gente vai, tanto a parte metabólica quanto a nossa massa magra, tudo funciona melhor, até a nossa cognição, nosso raciocínio. Então, isso que eu falei de memória, atenção e imaginação, tá muito prejudicado no dia de hoje, e isso é uma causa, se não me engano, a maior do comer monótono, tá? Comer sempre as mesmas coisas, os mesmos alimentos, restringe o nosso corpo daquilo que ele precisa, daquilo que ele precisaria para funcionar na sua melhor forma, na sua melhor performance, tá? A vida saudável, ela pede, né, que você não ingira só aquilo que é do teu gosto, aquilo que lhe agrada, né? Uma vida saudável em todos os sentidos, eu vou dizer aqui, não só a saúde do corpo, né? Então, a gente não pode fazer só aquilo que a gente gosta, né? A gente precisa dar espaços para novas experiências alimentares também, novos sabores. A gente precisa parar e entender isso e permitir que o nosso corpo tenha essa experiência. Por quê? Isso vai permitir uma nutrição mais adequada e vai prevenir uma série de doenças que eu vou citar aqui para vocês. Entrando agora, assim, por que isso é prejudicial, então, à nossa saúde? Hoje em dia, nós sabemos que 60% da população mundial se baseia no consumo de 4 grupos alimentares, tá? De 4 alimentos, vamos dizer assim, não são grupos, são alimentos, que é o arroz, o trigo, a batata e o milho, tá? Então, pensa, 60% da população mundial se baseia nesses alimentos, nesses 4 alimentos, tá? E nós temos aqui no Brasil mais de 30 mil espécies de vegetais e o nosso consumo chega a 100 a 150 dessas espécies, né? Se a gente for pensar, olha a biodiversidade brasileira e o quanto a gente nem gera renda com toda essa biodiversidade, né? Precisaria, claro, de uma orientação. Acho que as sociedades têm buscado isso cada vez mais. Eu falo aqui pela endocrinológica, que eu acompanho de perto a parte da medicina baseada em evidência, mas precisa ser orientado por cada profissional de saúde que está escutando essa aula, por você que não é um profissional de saúde, mas que tem uma família, que pode falar para as outras pessoas: olha, vamos modificar, eu fiz isso na minha casa, você pode fazer isso também, né? Passar a comprar coisas diferentes do que habitualmente você compra, para vocês ter essas novas experiências com novos sabores e até estimular isso nos seus filhos, nas pessoas que você convive. Ingerir sempre os mesmos alimentos, então vai levar a deficiência de vitaminas e nutrientes. Eu vou citar aqui os mais frequentes que na prática clínica, que é o ferro. Então tem muitos quadros e eu vou dizer que chega a assustar de anemia por deficiência de ferro, onde as mulheres principalmente que têm perdas, né, cíclicas, naquelas mulheres que possuem seu ciclo menstrual não inibido, né, por algum contraceptivo, algum método contraceptivo, e evoluem com anemia. É muito comum ter uma deficiência de ferro, ter uma reserva de ferro muito baixa, e às vezes acha que está comendo bem, às vezes acha que está ótima, e quando patina na perda de peso, ou quando o peso no processo de emagrecimento entra num platô, às vezes o que está faltando é isso, deficiência de vitaminas. Até vale citar para conhecimento que as intolerâncias, né, e qualquer distúrbio gastrointestinal que você tenha
e você não corrige isso na parte alimentar ou com o uso de medicações, probióticos e um acompanhamento médico regular para o teu caso, gera uma inflamação no teu trato gastrointestinal, diminui as microvilosidades e você, mesmo ingerindo alguns alimentos, você não absorve, né, os nutrientes desse alimento. E você vai eliminando de forma que você vai fazendo essa deficiência lenta e gradual e às vezes o início do problema pode começar aí. Né? Então você vive com uma inflamação que você nem sabe que tem e você tá achando que tá comendo bem e não sabe por que você não emagrece, tá? O segundo nutriente é o cálcio, muito comum também nas dietas restritas à lactose, que às vezes a pessoa restringe tudo e não ingere a quantidade de cálcio que o organismo precisa, de pelo menos 3 porções ricas em cálcio por dia, principalmente nas mulheres. A gente sabe que a deficiência de cálcio acontece no homem e na mulher, mas o hormônio, a fisiologia masculina acaba protegendo um pouco o homem em relação à osteoporose, à osteopenia, que é o início da fraqueza. A osteoporose é a doença em si, que aumenta muito o risco de mortalidade no idoso, e as mulheres mais ainda, porque as mulheres elas vão evoluir para a menopausa, todas, né? Não é algo evitável. O nosso corpo ele foi preparado para isso, né? A gente nasce com uma reserva e a gente vai perdendo essa reserva ao longo da vida até entrar na menopausa, que é a falência da função dos nossos ovários. E o estrogênio, que é o hormônio feminino predominante principal, ele faz uma proteção óssea, né? Ele garante uma massa óssea mais saudável. Então, a mulher que entra na menopausa, ela acaba perdendo essa proteção se não faz a reposição adequada ou pelo tempo adequado. Então, o processo de envelhecimento, de senescência, provoca essa queda na mulher um pouco mais acentuada. Com as dietas restritas ou monótonas, elas acabam perdendo mais ainda e aumentando o teu risco de fratura a longo prazo. E a vitamina A. E vou dizer, muito frequente, né, no consultório. Às vezes eu doso vitamina A nos pacientes com uma história clínica num recordatório alimentar ali na consulta, a gente já verifica, por exemplo, as pessoas que falam não como fruta, nada, zero, ou eu como um determinado tipo de fruta. Eu não gosto, não tá na minha rotina, eu tenho preguiça de comprar, né, eu não saio, não costumo ter isso em casa. E a gente sabe que a vitamina A está nos alimentos laranja, a gente sabe que a vitamina C está muito presente nas frutas. Então, são pacientes que eu já suspeito que tenha deficiência e no processo de avaliação de emagrecimento a gente tem que investigar, porque isso a gente precisa nutrir esse corpo para que ele funcione melhor. Bom, comer em quantidades, o comer monótono, só aqueles tipos de alimento, normalmente está relacionado, esses alimentos que você ingere, que você escolhe comer, são alimentos que estão exagerados em relação ao que eles deveriam estar, certo? Então, eu quero que vocês entendam, eu como sempre as mesmas coisas. Normalmente, as mesmas coisas que você come tá uma quantidade maior do que seria o adequado para o teu organismo. E vai mais carboidrato, muitas vezes vai mais gordura, tá? Em dietas a longo prazo, dietas cetogênicas ou outras dietas, as pessoas que têm medo de ingerir o carboidrato, eu não posso, nunca mais como arroz, porque o arroz me faz mal. E você deve haver uma avaliação um pouco mais criteriosa, e até porque tanto medo assim de algum alimento, porque você vai acabar ingerindo o outro em excesso no lugar, o quanto você deveria ingerir esse e outras quantidades um pouco equilibradas dos outros grupos alimentares. Na cetogênica, um excesso de gordura pode aumentar o perfil lipídico, né? E o excesso de carboidrato e de gordura aumentar triglicérides também. E isso é comum, é muito comum, tá? Vale a pena eu frisar aqui. E claro, isso tudo, essas comorbidades juntas aumentam a pressão arterial e aí o paciente desenvolve uma síndrome metabólica, né? Por erros subsequentes que não foram orientados às vezes lá atrás, né? Ou desconhecidos pelo paciente mesmo. Uma consequência importante é que o que acontece? Essas pessoas, e isso também é muito frequente, vale a pena eu ressaltar aqui, que às vezes a pessoa tem um comer monótono durante a semana,
né? Então, esse comer monótono, o que que ele leva ao longo do tempo? Quando você tem uma experiência fora da tua rotina, daquele comer monótono, normalmente você vai exagerar no consumo, porque você não tem contato com aquele sabor, com aquelas novas experiências, e aí quando você tá numa festa, numa circunstância diferente, você acaba exagerando no consumo. Então, é muito comum as pessoas falarem, eu passo a semana direitinho. Direitinho é comendo sempre as mesmas coisas, não diversificando, e chega no final de semana, o que acontece? Um exagero daquilo que não comeu e de coisas além. E aí você não sai do lugar, e às vezes você também consegue fazer uma deficiência nutricional, porque você não vai comer coisas saudáveis em 2 dias para nutrir o teu corpo, não será suficiente, né? Até pela quantidade de dias a gente consegue determinar isso. E aí, o final de semana em exagero vem, porque você não consegue mais definir. Você perde até, eu vou dizer que você pode desenvolver até, não um transtorno compulsivo, obviamente, mas um comer pela restrição exagerado, um comer emocional, um comer social, como eu já disse aqui, e motivado puramente pela circunstância, tá? Já citei aqui que essa restrição normalmente vem por coisas simples, tá? A restrição vem pela correria do dia a dia, pela falta de tempo, por você não programar e viver a tua vida real com aquilo que você consegue cumprir. Então você lota de prioridades, você não consegue escalonar aquilo que tem mais importância para aquele dia. A gente nunca vai conseguir fazer tudo, né? Mas a gente precisa ter uma meta de prioridades a seguir para que a gente consiga funcionar, né? E do outro dia você compensa de uma outra forma para que você consiga se preparar. E já que eu entrei no preparo, a gente vai falar dentro de estratégias, né? Que eu vou citar aqui, dentro de algumas estratégias que já entra de como você pode mudar isso. A primeira coisa aqui é que para você sair do comer monótono, você precisa encarar e mudar os hábitos da tua rotina. Então aqui não é tratamento que manda. Tratamento medicamentoso, eu digo, né? Aqui não é o tratamento, não é a medicação de cara, aqui a gente precisa olhar pro teu dia, vencer o dia, né? A gente vai precisar de um trabalho a longo prazo, lento e gradual, sem pressa, mas sem pausa, e onde a gente vai mudar os hábitos da tua rotina. Então, primeira coisa, né? A gente precisa ter disposição, tá? E se analise. Eu preciso me programar para isso, de que maneira eu posso me sentir mais disposta, eu preciso dormir melhor, né? Frente a essa nova busca, a essa decisão de melhorar, você tem que arrumar a disposição, você tem que se empenhar. E aqui, muita gente tem, a preguiça vai estar para todo mundo, né? Tá presente em todos os temperamentos, em alguns mais, como o fleumático, mas ela está presente em todos os temperamentos e ela exige que você detecte que ela está ali, você tem que saber que ela está ali, que você tem essa tendência e você tem que se forçar a não pular da cadeira, né? Se eu quero dormir, eu preciso eu preciso fazer o que é devido, o que eu tenho de dever nisso. Não é a nossa mente que vai mandar. É a nossa responsabilidade com os deveres do dia, aquele sacrifício que pode gerar um sofrimento, mas que é necessário para que a sua vida funcione, para que a vida ao seu redor funcione de uma forma mais saudável, pelo teu bem, mas pelo bem do teu esposo, pelo bem dos teus filhos, pelo bem dos teus pais, das pessoas que moram com você. E paciência. Então, precisamos de disposição, precisamos ter empenho, precisamos ter paciência. Trabalhar esses 3 pilares é fundamental para que você desenvolva e mude a tua rotina naquilo que for necessário. A maior influência na construção alimentar geral, tá? Essencial aqui no comer monótono, é a construção alimentar dentro do núcleo familiar.
Então, a construção alimentar é feita ali dentro da família, bem no comecinho, tá? Existe, a gente sabe que a construção alimentar, ela é formada já desde o ventre da mãe, né? E, claro, na introdução alimentar, tudo isso gera influência, mas na primeira infância é onde você pode trabalhar, às vezes, de uma maneira mais assertiva em cima disso. Inclusive, tem uma aula muito especial sobre os temperamentos, como avaliar o temperamento do filho e o comportamento alimentar dessas crianças, que como eles têm um temperamento mais instintivo mesmo, né? Por ser criança e não ter desenvolvido tanto a personalidade pela falta do tempo ainda, que a personalidade você vai construindo ao longo da tua vida, da tua história, você consegue perceber mais nitidamente o temperamento ali por volta dos 6, 7 anos e consegue trabalhar o comportamento alimentar em cima disso e ajudar o seu filho na vida adulta, lá na frente, né? É aqui no núcleo familiar que a gente começa. A primeira coisa, eu acho que você precisa valorizar, tenho certeza, né? As refeições. Então, se a sua casa, se você não valoriza a sua refeição, as refeições, eu preciso ter horários para essas refeições. E aí, dentro da tua circunstância, eu não posso ter as 3, eu vou valorizar 2, eu vou valorizar 1, mas as refeições, elas têm que ser valorizadas, o momento da refeição. Desde aí, né, para o teu filho, para o teu marido, para você entender que essa refeição é algo importante no teu processo de saúde física e mental. Comprar alimentos diferentes. Então, você costuma sempre no supermercado, vamos tentar colocar além do supermercado um hortifruti, vamos colocar um outro lugar diferente, onde você sabe que tem coisas mais fresquinhas, que tem coisas melhores, né? E você vai se estimular, vai estimular a sua criatividade na hora que você entrar em contato visual com aquelas coisas. E você vai se estimular, isso é uma forma de estímulo. Então saia só do seu supermercado de sempre e vá em outros locais para você ir desenvolvendo isso também. Buscar novas opções de proteína, e aqui você pode, claro, ir procurar um nutricionista que vai conseguir te orientar da melhor forma desses tipos, quais são os alimentos que são mais ricos em proteínas, né? Quais são, não só os de origem animal, que tem uma densidade, né? um valor mais robusto, um valor mais forte de peso, por exemplo, na construção de músculo, ele é melhor. Mas as proteínas vegetais também, quando somadas em quantidade, elas também podem ajudar na construção muscular. Preferir frutas, verduras, legumes que sejam da estação. Então elas são mais frescas, elas são mais visuais, elas são mais gostosas, fora que ela tem um preço de comercialização melhor, então acaba saindo mais barato. Você funcionar de acordo com isso, né? E você instituir isso na sua casa, olha a época disso, vamos colocar mais isso dentro do cardápio. E aqui, quanto mais colorido, melhor. Funciona muito, né? Funciona mesmo. Você pode diversificar o preparo dos alimentos na refeição. Então, existe o feijão fradinho, existe outro feijão preto. Coloque isso, compre no supermercado isso e coloque isso diferente no prato da tua família, né? No seu e da tua família. Você pode mesclar. Eu tenho muitos pacientes que ingerem o arroz integral e, claro, os alimentos integrais, eles são mais ricos em fibra, promovem saciedade, fazem bem ao intestino, ajudam no processo de perda de peso. Então, assim, tem vários benefícios, não tanto em caloria, né, quando a gente pensa no processo de emagrecimento, mas ajuda na consequência, de forma indireta. E aí a gente pode mesclar o arroz branco com o arroz integral. Tal dia é o dia do arroz integral, a gente vai ter que experimentar, vai ter que viver essa experiência. Vamos colocar cenoura, brócolis no arroz, né? Então ele fica bonito, ele fica diferente. E você coloca os dias da semana, muda, né? Para você ter isso em casa. Você pode fazer no vapor, em palitos, você pode fazer grelhado na chapa, você pode colocar um molhinho de limão, né? Para ir mudando o sabor e ser mais gostoso, mudar um pouquinho a maneira, a apresentação, que também vai adiantar. Existe eu costumo dizer que é uma lei, na minha casa, na minha família funciona,
onde você precisa unir o que você gosta, aquilo que é necessário. Tá, então a gente já comeu o que é gostoso, agora a gente precisa comer aquilo que o corpo necessita para você funcionar melhor, para você estudar, para você trabalhar, para que o teu corpo consiga te manter em pé da melhor forma que pode para você exercer o teu objetivo aí de vida, né? Então, o que eu gosto associado ao que eu preciso, tá? Ao que o meu corpo precisa. Desde a infância, você estabelecer essa relação com os alimentos, né? Então, se você tem filhos, trabalhar isso, essa relação da importância das refeições e da relação com os alimentos, quanto eles podem ser bons, quanto eles são necessários, inclusive, né? Quem tem filho aí sabe, uma criança com fome, dependendo do tipo do temperamento, meu Deus, né? Criança com fome, cansada, você tem que resolver o problema dela, não deixar chegar nesse ponto. É claro que nem sempre a gente consegue, mas a gente deve lutar contra isso, porque às vezes isso gera um transtorno, né, dentro do relacionamento e da casa por conta disso, e não só as crianças, né, marido, as pessoas que você convive. O ditado que gosto não se discute não é verdadeiro, tá? O gosto, ele é formado sim pela preferência do paciente, né? Ele é formado, ele é condicionado pela cultura, pela experimentação. Então é claro que alguns tipos de temperamentos, os expansivos, eles tendem a experimentar às vezes mais, né? Com um pouquinho mais de facilidade. E o gosto, ele vai sendo modificado por essa experiência cultural, pela experimentação. Nós sabemos que a frequência da exposição também pode mudar o gosto. Então, você precisa experimentar cerca de 10 a 15 vezes um determinado alimento para que você comece a ter aceitação sobre ele. E aqui eu gosto de dar como exemplo a comida japonesa, os sushis, né? Eu vivi isso, né? É uma experiência pessoal também, e todos nós, né? O nosso país viveu, a minha região aqui viveu muito, que o sushi, a comida japonesa, ele veio entrando na nossa cultura aos poucos. E no começo, quantas pessoas falaram, eu não gosto, porque não eram habituadas àquele sabor. E ao longo do tempo foram se expondo, experimentando, e hoje gostam e incluem isso na rotina, né? Uma rotina, às vezes, até bem frequente. É preciso que esse processo, aqui no comer monótono, o processo é realmente uma avaliação da tua rotina, né? Da sua mudança de hábitos. Isso a gente não consegue de uma hora para outra, né? Isso não deve ser na marra. É um processo devagar, lento, onde você precisa se reeducar, onde você precisa saber que você vai avançar aos poucos. Você pode descobrir maneiras novas de, por exemplo, como cozinhar, né? O ato de cozinhar, ele tem sido ressignificado, né? Principalmente dentro da área médica, o ato de cozinhar, ele não tem sido visto mais como um fardo, é um momento de prazer. E ele pode ser esse momento de prazer, e você pode usar desse momento de prazer e da criatividade para você se nutrir melhor, né? Construir um corpo melhor que vai te ajudar, tá? Traçar metas reais. Toda mudança de hábito, quando a gente enxerga lá o topo da montanha de onde a gente quer chegar, a gente não vai chegar lá de uma forma rápida, né? A gente tem que ir caminhando, e nesse caminhar até o topo da montanha a gente vai ter vales, a gente vai ter algumas subidas, e esse processo vai acontecendo, né? Ele tem que ir acontecendo de uma forma onde você sabe que você vai ter sacrifício e esforço, mas você sempre olhar para o topo, é onde você quer chegar, qual é o objetivo que você quer atingir, né? Enfrentando os desafios que é do dia. Mais uma vez eu volto a repetir, é do dia a dia. Então leva um pouquinho de tempo, mas eu tenho inúmeras histórias maravilhosas de construção de saúde nesse sentido, tá? Então é muito possível, não é só possível, não, é muito possível que isso aconteça. Tem algo que eu quero falar muito relacionado a esse comer, porque a seletividade alimentar, o paladar dito infantil, ele está relacionado também com uma dificuldade dessa pessoa. Isso deve ser questionado, se é você que está ouvindo ou alguém próximo a você,
deve ser questionado a capacidade que você tem de lidar com esse sofrimento, com essa frustração. Isso é considerado sim um sofrimento e frustração. Às vezes a pessoa não consegue lidar com aquilo que não gosta, né? E em várias áreas da vida, isso está sendo refletido ali na comida. Ele foge desse momento de frustração, porque é uma escolha que ele pode ter, né? E aí ele não consegue, isso se reflete, às vezes, se tá na comida, tá fora também. Essa dificuldade está fora em outras áreas da sua vida também. E lidar com a frustração amadurece. Então, você se submeter o seu marido, que é uma pessoa que você ama, os seus filhos, né, o seu noivo, namorado, os seus pais, que são pessoas que você quer bem, a esse tipo de frustração. Se você gerencia essa parte do alimentar da tua casa, você pode propiciar isso, você está ajudando no processo de amadurecimento dele. Colocar sempre um alimento novo e não só o que você gosta. Sempre introduzir, ter uma metas pequenas. Toda semana eu vou trazer um alimento novo e a gente vai experimentar. Não precisa todo dia. Toda quarta-feira a gente vai ter um alimento novo na casa que a gente vai ter que experimentar todo mundo, tá? Pronto, vocês vão na feira e aí a pessoa escolhe qual é o alimento novo que ela vai experimentar, de forma que isso entra na rotina, né? E passa a ser a rotina alimentar. Não existem super alimentos que vão dar conta do recado. Isso não é real, não é verdade. Não existe aqui, você come só isso, é isso que o seu corpo precisa. Já tem tudo que o teu corpo precisa. Não existe. Não existe esse super alimento. Isso não é real, é fantasia. E o importante está em todos esses passos que eu citei aqui para vocês. E eu quero finalizar essa aula falando de Viktor Frankl, né, que é um psiquiatra austríaco, onde ele diz que o sentido da vida está baseado na gente ter uma pessoa para amar, da gente ter um ideal para buscar todos os dias e a gente tolerar os sofrimentos inevitáveis em todas as proporções desse sofrimento. Um sofrimento muito grande, perda de alguém, como os pequenos sofrimentos do dia a dia. Sei lá, um sapato que tá te apertando, uma roupa que tá um pouco desconfortável e você descobriu, uma bolha que você fez no pé, inclusive aqui um alimento que você não gosta, certo? Espero que vocês tenham gostado.